Ao descer pelo rio Amazonas em 1743, o cientista francês Charles Condamine ficou impressionado com o material elástico e impermeável usado pelos Omoguá às margens do rio Solimões para fazer recipientes inquebráveis. Os Omoguá chamavam a planta de Hevea, daí o nome científico da seringueira, Hevea brasiliensis. Por apresentar alguns inconvenientes, durante muitos anos a borracha foi usada em caráter experimental. Seu verdadeiro potencial só foi descoberto por um inventor norte-americano chamado Charles Goodyear. Ele, em 1839, graças a um processo que chamou de vulcanização, lhe deu a consistência considerada ideal. Por incrível que pareça, a invenção testada em Massachusetts, nos Estados Unidos, trouxe sérias consequências para os povos indígenas no interior da floresta amazônica. O uso industrial da borracha como matéria-prima deu origem a um verdadeiro boom econômico na região. Em 1850, calcula-se que existiam 5.300 seringueiros. Já em 1912, no ano que marcou o auge da produção, eles eram 190 mil. A demanda mundial pela borracha passou a ditar o ritmo da ocupação da Amazônia. Em 1850, a extração se dava apenas nos arredores de Belém. Em seguida, o foco se deslocou para o Xingu e o Tapajós, e depois para os rios Madeira, Purus e Juruá. Esse ciclo, que se estendeu da segunda metade do século XIX até o início do século XX, deixou em seu rastro, e em grande escala, o genocídio, etnocídio e a aculturação de vários povos indígenas da região amazônica. No início desse processo, o naturalista inglês Henry Bates viu indígenas Munduruku, do Alto Tapajós, trocando o látex das seringueiras por produtos com mercadores itinerantes. Porém, logo esse sistema de troca foi suplantado pela escravização de povos inteiros, por comerciantes que, protegidos pelo isolamento da floresta, ignoravam qualquer espécie de lei. Em 1875, um viajante viu, em uma aldeia, famílias mantidas como reféns, até que os indígenas voltassem com a produção devida. Grupos inteiros eram exterminados em retaliação por qualquer ato dirigido contra os capatazes desses senhores da borracha. Povos como os Munduruku, no Tapajós, e os Juruna, no Xingu, se viram arrastados para a órbita desse comércio. Outros grupos, no entanto, reagiram migrando, subindo os rios para regiões mais distantes, ainda não contaminadas pela febre da borracha. Alguns poucos grupos procuraram tirar partido da situação. Em vez de trabalharem para os produtores, saíram-se melhor vendendo redes e outros artefatos ou comidas para os seringueiros. Houve também exemplos de povos que resistiram à expansão da fronteira da borracha, como os Parintintim no Rio Madeira. Lutando na floresta, eles atacavam e se retiravam rapidamente, optando por evitar grandes confrontos. Fustigavam os colonos. Dessa forma, desestimularam a ocupação de suas áreas pelos aventureiros que vinham em busca da borracha. Mas casos como este eram exceção. Em geral, nos confrontos que se multiplicavam, os indígenas não podiam resistir a seringueiros equipados com armas de fogo. Houve muitos massacres durante os 70 anos de duração do auge da borracha, que terminou no início da década de 1920, com o sucesso do cultivo das seringueiras na Malásia, com sementes levadas do Brasil pelos ingleses. Em 1923, a exportação de borracha da Amazônia havia caído para apenas 18 mil toneladas, enquanto aquela originada da Malásia chegava a 370 mil toneladas. Jogada da partida.